Fim de semana começou? Começou estudando, não é isso? É assim que o fim de semana começa pra gente, não é assim? Pra quem tá estudando não tem fim de semana e segunda-feira não, todo dia é igual, não tem esse caô, né? Pois é. Então vamos lá, vamos começar esse fim de semana no ritmo de Periscope, com revisão para a prova, não é isso? É isso aí. E aí, Renato, melhor essa daqui do que o rock? Todo dia é segunda, meu irmão. Não tem final de semana nem nada, de sábado nem nada, não. Não é isso? Pois é. E aí, galera, beleza? Beleza? Adriele, advogada Pinata, boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês aí para nossa transmissão de sexta, terceira aula nessa sequência que a gente vai fazer aí para a Polícia Civil do Goiás, não é isso? Conforme era de se esperar. Grande Jefinho, beleza, meu irmão? Jefferson Carrilho, top, preparado para a Polícia Civil do Goiás, esse garoto. Fazendo acompanhamento com a gente, tá voando, acertando tudo que é questão. Boa noite, Adiel, beleza? Danilo, Mr. Drake. Beleza, Mr. Drake? Chega aí, meu amigo, vamos aparecer. Importante é aparecer, né, garoto? Filha da puta, sexta-feira um miserável já começou bem a sexta-feira, pessoal. Goiânia na área, fala Goiânia, beleza? Olha só, Goiânia, recado pra vocês aí. A gente vai estar no aulão de véspera aí pra Polícia Civil do Goiás, hein? Já recebi essa notícia. Jefferson, boa noite, Adriele, beleza? Recebi a notícia que a gente vai estar no aulão de véspera lá em Goiânia. Tranquilo? Eu vou estar lá com a equipe do Grão Online. Beleza? No dia 15. Assim que eu tiver mais informações de onde vai ser e tudo mais, eu passo aqui a informação pra vocês. Beleza? Franklin, bem-vindo. Beleza, Patrick? Firmeza, Rafael, beleza? Eu perdi a aula passada, você acha que eu assisto ela e depois... No tanto faz, essas aulas aqui elas não tem pré-requisito não, beleza? Pode assistir essa daqui primeiro, depois você assiste a reprise dessa segunda que ela ainda vai estar lá, beleza? Sem problemas, suave. Então, galera, nossa missão aqui hoje, terceira transmissão aí nessa sequência para prova da Polícia Civil do Goiás. O tema que a gente vai abordar aqui é Lei Penal no Espaço, beleza? A gente fez a Lei Penal no tempo, e isso a gente vai acompanhando, né? O relógio no fundo é bom que a gente vai acompanhando quanto tempo que a gente tem aqui de transmissão, não é isso? A gente fez na última Lei Penal no tempo, né? Uma revisão completa ali, trouxe vários pontos que eu acredito que devam cair na sua prova. E agora a gente vai fazer a Lei Penal no Espaço, beleza? Ainda dentro de teoria da norma, ainda pensando em aplicação da Lei Penal, mas agora a aplicação da Lei Penal no que diz respeito ao espaço. Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar, só para lembrar. A partir de agora, que eu vou começar aqui a explanar um pouco o conteúdo, eu vou pedir para vocês a colaboração na questão das mensagens, para a gente evitar mandar mensagem, para evitar que trave, né, a transmissão. E pedir também a colaboração aqui no coraçãozinho, o dedo na tela o tempo todo o dedo na tela para subir o coraçãozinho aí, para eu saber que o vídeo está transmitindo legal sem travar. Beleza? Então, coraçãozinho subindo, eu sei que ele está transmitindo legal, sei que não travou, e a gente prossegue na transmissão. Tranquilo? Porque se some o coraçãozinho aqui, eu já fico com a impressão de que talvez tenha travado. Tendinite no dedo, manda ver aí. Vai revezando e manda ver aí pra gente. Beleza? Porque aí eu sei que não travou e a gente continua a transmissão. Então, beleza. Dito isso, a gente pode começar. Galera, olha só. A gente tratou da Lei Penal no tempo, e lá a gente definiu o tempo do crime, vários pontos importantes. E a gente vai começar agora a tratar da Lei Penal no espaço. Eu quero saber como funciona a aplicação da Lei Penal no espaço, no território. Então, a quais crimes eu vou aplicar a Lei Penal brasileira? Quando esses crimes acontecem no território brasileiro, quando eles acontecem fora do território brasileiro, o que é território brasileiro? Então, tudo isso é coisa que a gente tem que definir aqui para entender a aplicação da Lei Penal no espaço, ok? E se a gente quer estudar a aplicação da Lei Penal no espaço, a primeira coisa que a gente precisa definir, sem sombra de dúvida, é justamente esse espaço onde vai ser aplicada a lei. Eu estou estudando a aplicação da lei em um determinado espaço. Nada mais justo, então, do que conhecer antes de qualquer coisa o espaço onde será aplicada essa lei. Concorda comigo? Então esse é o primeiro passo para a gente estudar a aplicação da lei no que diz respeito ao espaço. Então, olha só. Olhando para a definição de espaço brasileiro, o que é considerado território brasileiro? Então, o território brasileiro ele é a soma de um espaço físico mais um espaço jurídico. Então, olha só. O território brasileiro ele é a soma de um espaço físico mais um espaço jurídico. Professor, o que é esse espaço físico brasileiro? O espaço físico brasileiro, pessoal, é aquele espaço concreto, é aquele território concreto, a gente consegue observá-lo. Ele é a soma de um espaço terrestre
que é toda aquela porção de água e terra que está dentro das fronteiras nacionais, somado ao espaço marítimo e somado ao espaço aéreo. Então, o espaço físico, que compõe o território nacional, que compõe o território brasileiro, ele é a soma do espaço terrestre, mais o espaço marítimo, mais o espaço aéreo. Beleza? O espaço terrestre é aquela porção de água e de terra que está sujeita à soberania nacional dentro das nossas fronteiras. O espaço marítimo, ele é aquela faixa de 12 milhas marítimas, ele é a faixa de 12 milhas marítimas contadas a partir do litoral brasileiro. Então, por toda a costa brasileira, as primeiras 12 milhas são aquilo que a gente chama de espaço marítimo, aquilo que a gente chama de mar territorial. Então, o mar territorial são as primeiras 12 milhas ao longo de toda a costa brasileira. Beleza? Cássia, acabou de começar exatamente agora. Beleza? Então, ao longo de toda a costa brasileira, eu tenho 12 milhas marítimas que se chama espaço marítimo. E o espaço aéreo, pessoal, tranquilo, é o espaço correspondente a esse espaço terrestre somado às 12 milhas marítimas que compõem o mar territorial. Então, em resumo, o espaço físico é o espaço terrestre mais o mar territorial, que são 12 milhas ao longo de toda a costa brasileira, mais o espaço aéreo brasileiro. E esse é o espaço físico. Agora, esse espaço físico não é a única coisa que nós consideramos território brasileiro. O território brasileiro é mais do que isso. Ele é mais do que o espaço meramente físico. Existe algo que nós chamamos de espaço jurídico, ou espaço físico por equiparação, espaço físico por extensão. E o que é esse espaço físico por extensão ou por equiparação? Esse espaço físico por extensão, por equiparação ou espaço jurídico, ele é aquela situação em que eu olho para aeronaves e embarcações e considero as aeronaves e embarcações territórios brasileiros. Então, existe a possibilidade de uma embarcação ou de uma aeronave serem consideradas território brasileiro. Professor, como é que isso acontece? Quando é que uma embarcação e uma aeronave pode ser considerada território brasileiro? Existem duas possibilidades e a gente começa a dividir aqui para entender isso. Então, dentro desse espaço jurídico, e entendemos isso, o espaço jurídico é uma equiparação do espaço físico a algo que não é espaço físico, que são as embarcações e aeronaves. Por isso, o espaço físico por equiparação. Eu considero a aeronave e embarcação como espaço territorial brasileiro. Eu tenho que dividir essas embarcações e aeronaves em dois grupos. Eu tenho as particulares, eu tenho as brasileiras e as estrangeiras. Então eu tenho embarcações e aeronaves brasileiras e estrangeiras. Quando eu olho para as embarcações e aeronaves brasileiras, essas brasileiras podem ser de natureza privada ou então de natureza pública. Veja, eu tenho embarcação brasileira que é de origem privada ou então que é de origem pública. E o tratamento dado a cada uma delas é diferente. E aí você me pergunta, professor, se eu estou diante de uma embarcação ou aeronave que tem natureza pública, quando é que ela será considerada território brasileiro? Se é uma embarcação ou aeronave de natureza pública, brasileira de natureza pública, é território nacional brasileiro onde quer que se encontre. Então eu posso encontrar essa embarcação ou aeronave em qualquer lugar do mundo, ancorada, navegando, voando em pouso no território de outro país, que essa embarcação e essa aeronave serão consideradas território brasileiro. Se ela é pública, brasileira, ela é território nacional onde quer que se encontre. Onde quer que se encontre. Então, essa aeronave ou essa embarcação brasileira pública será território brasileiro onde quer que se encontre. Mas e se ela é uma embarcação ou aeronave privada, brasileira? Se ela é brasileira e é de origem privada, ela somente será território nacional quando estiver navegando ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, essa embarcação deve estar navegando em alto mar ou sobrevoando, no caso de aeronave, o espaço aéreo correspondente. Por quê, professor? Quando está em alto mar, é um território que não pertence a ninguém. Alto mar é um território neutro. Ele não pertence ao Brasil e também não pertence a nenhum outro território soberano. Em razão disso, aquela embarcação ou aeronave que esteja naquele local que é neutro, ela ostenta a bandeira do país que ela representa, do seu país de origem. Então, se a embarcação é brasileira, ela é de propriedade privada, ela somente é território brasileiro enquanto está em terra de ninguém, em alto mar. Significa que se essa embarcação ingressa no mar territorial de outro país, ela deixa de ser território brasileiro imediatamente. Ela deixa de ser território brasileiro imediatamente. Beleza? Então vamos lá. Se ela é uma embarcação brasileira de propriedade privada, somente é território brasileiro em alto mar. Ingressou no território de outro país, ela deixa de ser território brasileiro.
Então, se eu tenho aqui o meu iate e eu saio navegando, enquanto eu estou em alto mar, esse meu iate brasileiro, eu estou em território brasileiro. Ingressei no território, por exemplo, espanhol com o meu iate, no mar territorial espanhol. Naquele exato momento, esse meu iate deixa de ser território brasileiro e agora passa a ser território espanhol, porque ele é de propriedade privada. Beleza? E quando essa embarcação ou aeronave, professor, ela é de propriedade estrangeira, ela não é brasileira? Nesse caso, a gente entende da seguinte maneira. Se ela é estrangeira e é de propriedade pública, ela jamais será território brasileiro. Então, embarcação ou aeronave, se ela é de origem estrangeira e ela é de origem pública, ela jamais será considerada território brasileiro. Jamais, em nenhuma hipótese. Um avião da Força Aérea Norte-Americana em pouso no território nacional brasileiro. Aquele avião da Força Aérea Nacional Americana, ele é território americano, não é território brasileiro. Porque eu estou diante de uma aeronave estrangeira de origem pública, de natureza pública. Ela nunca é território brasileiro, ainda que em pouso no território nacional, ainda que a embarcação esteja ancorada no território nacional. Claro? Agora, se ela é uma embarcação estrangeira de propriedade privada, a partir do momento que ela ingressa no território brasileiro, ela passa a ser território brasileiro. Então, se eu estou aqui sobrevoando em uma aeronave de origem estrangeira, mas de propriedade privada, se ela ingressa no território nacional, ela passa a ser território brasileiro. Ela passa a ser território brasileiro. Se é de propriedade privada e ingressou no meu território, faz parte do meu território. Claro isso daí? Então, esse espaço físico por equiparação, esse espaço jurídico, é justamente a análise dessas embarcações e aeronaves nos moldes em que eu narrei aqui. Eu tenho que saber primeiro se essa embarcação ou aeronave é brasileira ou estrangeira, depois saber se ela é de propriedade privada ou se ela é de propriedade pública. E aí definir em que momento será considerada território brasileiro. Então isso aqui ficou claro para a gente. Brasileira pública, território brasileiro onde quer que se encontre. Brasileira privada, só é território brasileiro quando é em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. E estrangeira pública, jamais é território brasileiro. Estrangeira de propriedade privada, somente é território brasileiro quando ingressar no território nacional. Claro isso daí? Beleza? Tranquilo. Então aqui a gente definiu, pessoal, no primeiro momento, qual é o território nacional. O território nacional ele é a soma entre o espaço físico e o espaço jurídico. Ele é a soma entre o espaço físico e esse espaço físico por equiparação. Essa historinha das embarcações e aeronaves. Agora a gente decidiu toda a extensão do território nacional. Agora a gente pode te dizer o que é fora e o que é dentro do território nacional. Porque a gente tem a dimensão de tudo aquilo que compõe o nosso território. Agora eu sei até onde vai a limitação do meu território. Sabendo isso, resta agora saber como é que eu aplico a lei penal dentro desse território, que eu já conheço. A gente já definiu. Agora eu quero saber como aplicar a lei dentro desse território que a gente já definiu. Quando a gente pensa em aplicação da lei no que diz respeito ao território, o direito penal brasileiro ele adotou um princípio regra para a aplicação da lei penal. E aí esse princípio é muito simples e muito óbvio. Em respeito à soberania nacional, tanto do Brasil quanto de outros países, convencionou-se, por regra, adotar o princípio que nós conhecemos como o princípio da territorialidade. O que significa o princípio da territorialidade? Significa dizer que ao crime praticado em território brasileiro, a gente vai aplicar a lei penal brasileira. Então, olha só, o princípio da territorialidade, que é a regra da aplicação da lei penal no espaço, ele define que aos crimes praticados em território brasileiro, a gente aplica a lei penal brasileira. Isso significa dizer que qualquer crime que ocorra, por exemplo, dentro de uma embarcação da Marinha Brasileira, ancorado lá na Espanha, ele vai receber a aplicação da lei penal brasileira. Professor, por quê? Porque essa embarcação de propriedade pública, brasileira, onde quer que se encontre, é território brasileiro. E a gente sabe que os crimes que foram praticados no território brasileiro recebem a aplicação da lei brasileira. Beleza? Agora veja, eu te disse que esse princípio foi adotado como regra. Por quê? Porque esse princípio ele admite exceções. E justamente por admitir exceções, a gente diz que esse princípio da territorialidade é conhecido como princípio da territorialidade mitigada. Princípio da territorialidade temperada. Por que temperada? Por que mitigada? Porque é uma regra que admite exceções. Professor, qual é a exceção que é admitida a esse princípio regra? São duas possibilidades. Eu sei que a regra é crime acontecido em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, excepcionalmente, eu posso ter um crime praticado no território brasileiro e que não recebe a aplicação da lei brasileira.
ele recebe a aplicação de uma lei estrangeira. Professor, como assim? Exatamente, é uma exceção. O crime ocorre no meu território, no território brasileiro. Mas eu não aplico a lei brasileira a esse caso. Eu aplico o quê? Uma lei estrangeira. Esses casos são conhecidos como casos de intraterritorialidade. É a possibilidade de aplicação de uma lei estrangeira a um fato praticado no nosso território, no território brasileiro. Essa intraterritorialidade, ela se dá nos casos de imunidade diplomática. Então você pensa um embaixador ou qualquer membro de sua família que pratique um crime dentro do território brasileiro. Ele não recebe a aplicação da lei brasileira porque ele possui imunidade diplomática. O cargo que ele ocupa é amparado por uma imunidade diplomática. Ele vai praticar o crime, mas ele não vai receber a aplicação da lei penal brasileira. Significa dizer que aquele crime praticado por esse embaixador, eu vou aplicar uma lei penal estrangeira. A lei penal lá do país de origem dele. Agora, para que fique claro, pessoal, quem faz a aplicação dessa lei estrangeira a esse caso concreto não é um juiz brasileiro. Essa lei estrangeira não vai ser aplicada dentro aqui da minha realidade brasileira. O que eu faço é pegar esse estrangeiro que praticou o crime, devolvê-lo ao país de origem, e lá no país de origem, o país vai decidir se aplica ou não aplica uma sanção penal a esse agente em razão do crime que ele praticou aqui dentro. Então, caso queiram punir esse agente, eles o punirão de acordo com as suas leis e ele será punido por um juiz do seu país. Não é um juiz brasileiro que vai aplicar uma lei estrangeira dentro do nosso ordenamento jurídico. Isso é inviável, isso é impossível no que diz respeito ao direito penal. O direito penal brasileiro exige que o juiz trabalhe tão somente com o direito pátrio, o direito brasileiro. Então, pode até ocorrer a aplicação de uma lei estrangeira ao fato praticado aqui dentro, mas essa aplicação vai se dar fora do meu território. Eu pego o agente que praticou o fato delituoso aqui e mando ele de volta para o país de origem. No país de origem vão decidir se punem ou não a conduta que ele praticou aqui. Se resolverem punir, essa conduta será punida com as regras de lá, aplicada por um juiz de lá no território deles, não no meu. Fato é que essa é a primeira exceção ao princípio da territorialidade. É a possibilidade de aplicação de uma lei estrangeira a um fato que aconteceu aqui, dentro do meu território. A segunda exceção ao princípio da territorialidade é a extraterritorialidade. Extraterritorialidade é a possibilidade de aplicar a minha lei, a lei penal brasileira, a um fato que aconteceu fora do Brasil. Em determinadas situações específicas, o Brasil sente interesse, ele percebe que seria necessário aplicar a lei brasileira a um fato que foi praticado fora das nossas fronteiras. Em razão da gravidade do delito, em razão da importância do objeto jurídico que foi atingido, o Brasil entende por bem que a lei penal brasileira deve ser aplicada ao caso concreto. E se eu resolvo aplicar a lei brasileira a um crime que aconteceu fora do meu território, eu chamo isso de extraterritorialidade. E essa extraterritorialidade ela é possível em determinadas situações que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. O fato, então, é que eu posso ter, como exceção ao princípio da territorialidade, a intraterritorialidade, direito estrangeiro se aplicando a fato praticado no Brasil, e a extraterritorialidade, direito brasileiro se aplicando a fato praticado fora do Brasil. Ok? Vencida, então, essa parte da aplicação da lei penal brasileira, que traz como regra a territorialidade, conhecida como territorialidade mitigada ou temperada, a gente pode avançar para dois pontos importantes e curiosos para a nossa prova. Tão importantes quanto curiosos. A gente costuma ouvir por aí, e isso daí já virou praticamente um mito, né, uma lenda urbana. A gente costuma ouvir por aí o seguinte: a embaixada estrangeira ela é uma extensão do território que ela representa. Então, se eu estou dentro de uma embaixada norte-americana no território brasileiro, eu estou dentro de território norte-americano. Porque a embaixada espanhola dentro do Brasil é território espanhol, a embaixada portuguesa dentro do Brasil é território português. Por quê? Porque a embaixada é uma extensão do território que ela representa. Veja bem, pessoal. Muito cuidado com essa afirmação e muito cuidado com esse mito. Isso é algo que não é verdadeiro, não é verídico. Isso é errado. Essa embaixada estrangeira, ela está em território brasileiro. E não há nenhuma disposição legal que faça com que aquela parte, aquela porção do território brasileiro seja entendida como extensão do território que ela representa. Então você vai ter em mente o seguinte: uma embaixada estrangeira no território brasileiro, ela permanece sendo território brasileiro. Não há diferença entre o interior de uma embaixada e uma via pública brasileira. Os dois são territórios brasileiros da mesma forma. Beleza? Então, um crime praticado em via pública aqui no Brasil, ele
leva a mesma consideração de um crime praticado dentro de uma embaixada estrangeira aqui no Brasil. É solo brasileiro, e aí eu entro na regra da aplicação da lei penal brasileira. Aplica-se a lei brasileira ao fato praticado em território brasileiro. Dentro da embaixada é território brasileiro, da mesma forma que fora da embaixada é território brasileiro. Portanto, a regra é que há um crime praticado dentro da embaixada estrangeira, eu aplico a lei penal brasileira. Em regra, pelo princípio da territorialidade, se um crime aconteceu dentro da embaixada estrangeira, eu aplico a lei penal brasileira, porque a embaixada estrangeira é território brasileiro. Claro isso daí? Agora veja, eu não estou aqui afirmando que a embaixada estrangeira não possui nenhuma prerrogativa por estar aqui em nosso solo brasileiro. Não. Ela possui uma prerrogativa prevista em tratado, em convenção internacional, de que ela é um pedaço do território que é inviolável. E essa inviolabilidade ela tem que ser respeitada. Então, se a gente pensa num caso prático em que um crime foi praticado dentro de uma embaixada estrangeira, aqui em território brasileiro, a autoridade policial não pode promover a prisão em flagrante no interior daquela embaixada se ela não receber uma autorização para ingressar naquela embaixada. Ela não pode meter o pé na porta e entrar lá porque aquele local é inviolável. Mas veja, apesar de inviolável, é território brasileiro. Então, se um brasileiro, na fila para tirar o passaporte dentro de uma embaixada estrangeira, ele entra em confronto com um terceiro e acaba provocando ali lesão corporal ou morte naquela vítima, esse brasileiro, que não detém imunidade diplomática, ele deve responder de acordo com a lei penal brasileira, porque ele praticou um crime dentro do território brasileiro. Beleza? Claro isso daí? Então, olha só. Vencido esse ponto da embaixada estrangeira em território brasileiro, a gente pode avançar por uma segunda curiosidade, que também assume relevante papel, relevante importância para a gente em prova de concurso, que é o famoso direito de passagem inocente. Direito de passagem inocente. Professor, o que é esse direito de passagem inocente? A gente sabe que uma embarcação de origem estrangeira e de propriedade privada, assim que ingressa no mar territorial brasileiro, ela passa a ser território brasileiro. Então vamos relembrar isso daqui? Embarcação de propriedade privada estrangeira. Ela ingressa no mar territorial brasileiro. Ela passa a ser o quê? Território brasileiro. E a gente tem uma regra de aplicação. Aos crimes praticados em território brasileiro, eu aplico a lei penal brasileira. Portanto, o raciocínio é o seguinte: se eu estou dentro de uma embarcação estrangeira de propriedade privada e essa embarcação está dentro do mar territorial brasileiro, um crime que acontece ali dentro deve, em regra, receber a aplicação da lei penal brasileira, a aplicação do princípio da territorialidade. Aquela embarcação é considerada território brasileiro e, por essa razão, aplica-se a lei penal brasileira ao crime praticado em seu interior. Em que consiste esse direito à passagem inocente? Existe, então, a previsão legal que possibilita que essa embarcação privada de origem estrangeira, que está dentro do mar territorial brasileiro, não precise se submeter à aplicação da lei penal brasileira quando ocorra um crime em seu interior. Ela está dispensada da necessidade de aplicar a lei penal brasileira a um crime praticado em seu interior. Por quê? Porque eu estou dando a essa embarcação a prerrogativa de uma passagem inocente pelo território brasileiro. Quando é que isso é possível, professor? Isso é possível quando essa embarcação somente está de passagem pelo território brasileiro, mas não tem intenção de atracar aqui no território brasileiro. Ela tem outro destino, que não o Brasil, mas como caminho necessário para atingir o seu destino, como rota obrigatória para atingir o seu destino, ela deve passar por dentro do mar territorial brasileiro, mas ela nunca teve a intenção de aqui atracar. Se ela está somente de passagem pelo território nacional, eu permito que essa embarcação, mesmo sendo de propriedade privada, não se submeta à aplicação da lei penal brasileira. Eu dou a essa embarcação a prerrogativa conhecida como direito de passagem inocente. Então, esse direito de passagem inocente ele é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ele é, inclusive, previsto em Lei 8.617 de 93, em seu artigo 3º. Então, é um direito com previsão legal dentro do Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, Thaís, só faz essa pergunta no final para mim, para a gente não parar o raciocínio aqui para responder as perguntas. Aí, no final, eu vou abrir um tempinho, você faz a pergunta de novo para eu responder direitinho, tudo bem? Então, a gente continua. Então, esse direito, a lei é a Lei 8.617 de 93, artigo 3º. Beleza?
Então, esse direito de passagem inocente é aquele direito concedido a uma embarcação que somente passa pelo território nacional com destino a um outro local. Tranquilo? Então, é possível o direito de passagem inocente. O interessante aqui é você perceber que eu utilizei o exemplo mencionando somente a embarcação. Porque a previsão legal brasileira, ela diz respeito tão somente à embarcação, ela nada diz em relação às aeronaves. Nada diz em relação às aeronaves. Por essa razão, por deixar as aeronaves de fora, a gente diz que legalmente, expressamente pela lei, só existe o direito de passagem inocente às embarcações. Mas entende a doutrina majoritária que, por analogia, eu poderia também aplicar esse direito de passagem inocente às embarcações, nos mesmos casos em que as aeronaves, melhor dizendo, nos mesmos casos em que eu tenho a previsão legal expressa para as embarcações. Então, por analogia, apesar de não ter previsão legal expressa, eu aplico o direito da passagem inocente também às aeronaves, da mesma forma que eu aplico às embarcações. Beleza? Tranquilo. Agora, pessoal, olha só. Definido já o território nacional, definido também como a gente faz para aplicar a lei penal brasileira dentro desse território nacional, agora a gente precisa decidir quando é que eu posso considerar um crime praticado no território nacional brasileiro. Quando é que eu posso considerar um crime praticado no território que eu já conheço, território brasileiro? E você vai me perguntar, professor, como assim? Essa pergunta não ficou clara para mim. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou querendo te dizer. Imagina a situação de um camarada que quer matar um desafeto que ele tem, mas esse desafeto ele não reside no Brasil, ele reside em Portugal. E aí ele tem um plano para matar esse desafeto. O que ele faz? Ele coloca um pó venenoso dentro de uma carta, e remete essa carta para Portugal. Ao chegar em Portugal, o seu desafeto pegando aquela carta, ele vai abrir o envelope, e ao abrir o envelope ele entra em contato com a substância e acaba vindo a óbito. O que nós temos aqui? A conduta desse crime de homicídio, ela foi praticada no território brasileiro. Mas o resultado morte não aconteceu no território brasileiro, ele aconteceu lá em Portugal. Diante dessa situação, eu poderia afirmar que esse crime foi praticado no Brasil? E aí eu teria que afirmar isso ignorando a produção do resultado fora do Brasil. Veja que o que aconteceu nesse caso concreto é que a conduta foi praticada no meu território, mas o resultado aconteceu longe daqui. Será que eu poderia considerar esse crime como um crime que foi praticado no território brasileiro? A gente pode também pensar o inverso. Vamos pensar o inverso? Agora eu tenho o brasileiro fora do território nacional e ele envia a mesma carta para um desafeto seu, que está aqui no Brasil. Esse desafeto abre a carta no Brasil e, ao entrar em contato com a substância, acaba vindo a óbito. A morte agora aconteceu no nosso território, no território brasileiro. Mas a conduta foi praticada em território fora do Brasil. Será que nessa situação em que eu tenho a conduta fora e somente o resultado no território brasileiro é suficiente para que eu possa afirmar que esse crime foi praticado no Brasil? Então, olha que interessante. A gente precisa definir em quais situações eu considero o crime praticado em território brasileiro. Será que somente a conduta, tendo sido praticada no território brasileiro, é suficiente para falar que esse crime foi praticado em território nacional? Será que somente o resultado tendo acontecido aqui no território brasileiro já é suficiente para considerar esse crime praticado em território nacional? Então, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte. A teoria adotada para definir o lugar do crime no ordenamento jurídico brasileiro é a conhecida teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Essa teoria também é conhecida como teoria mista, ou então também conhecida como teoria unitária. O que é essa teoria da ubiquidade? Ou então teoria mista, ou então teoria unitária? Ela diz que para que eu considere praticado um crime em território nacional, basta que aqui tenha ocorrido o resultado ou a conduta para que eu considere o crime praticado no Brasil. Então a teoria da ubiquidade ela diz que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão criminosa, ainda que em partes. Ou então, o lugar em que aconteceu o resultado. Ou então deveria produzir-se esse resultado. Então veja que a teoria da ubiquidade, teoria unitária ou teoria mista, ela caracteriza como crime ocorrido em território nacional tanto aquela conduta que foi praticada aqui no meu território com resultado fora, quanto aquela conduta que foi praticada fora com resultado dentro. Tanto faz, pessoal, para considerar o crime praticado no território brasileiro, ter ocorrido a conduta ou somente o resultado aqui no nosso território nacional. Teoria da ubiquidade. Claro?
Então, se somente aconteceu a conduta no território brasileiro, mas o resultado foi fora, esse crime foi praticado aqui. Se a conduta foi praticada lá fora, mas o resultado aconteceu aqui, dentro do meu território, esse crime foi praticado em território brasileiro. Claro isso daí? Beleza? Imagine que essa carta chegando ao Brasil, no contexto em que eu te narrei, o agente abre a carta, entra em contato com a substância, passa mal, é socorrido, levado ao hospital e não morre. Veja que a conduta foi praticada fora do território brasileiro e o resultado não se produziu no território nacional, mas ele deveria ter se produzido aqui. Só não se produziu por quê? Porque houve uma intervenção de terceiro que evitou o resultado morte. Veja que eu estou diante de um crime de homicídio em sua modalidade tentada. O que houve aqui foi uma tentativa de homicídio. O homicídio só não ocorreu porque houve a intervenção de terceiro, que socorreu a vítima, levou essa vítima ao hospital e conseguiu ali impedir o resultado morte. Basta a conduta sendo praticada fora, basta que o resultado devesse se produzir no território brasileiro para que eu considere esse crime praticado em território nacional. Então, nesse caso que eu narrei, o resultado não aconteceu aqui, mas ele deveria ter acontecido. E isso já é suficiente para eu considerar esse crime praticado no território brasileiro. É onde se produziu ou deveria produzir-se. Perfeito, Renata, é isso mesmo. Onde ele se produziu ou deveria produzir-se. Aqui eu alcanço inclusive a tentativa. Alcanço inclusive a tentativa. Beleza isso daí? Show de bola. Importante a gente perceber, pessoal, uma diferença que existe entre os chamados crimes à distância, ou crimes de espaço máximo, e os crimes plurilocais. Professor, que diferença é essa? Do que se trata isso? Como é que funciona essa situação? Esses dois exemplos que eu narrei para você, essas duas situações hipotéticas que eu narrei aqui para você, em que o agente envia uma carta à vítima com a substância para causar sua morte por envenenamento, você percebe que eu estou envolvendo na mesma situação dois territórios soberanos, Brasil e Portugal, por exemplo. Quando o crime ele envolve dois territórios soberanos, como Brasil e Portugal, por exemplo, nós estamos diante de um crime que a gente chama de crime à distância, crime de espaço máximo. E como é que se resolve essa crise entre